Olá, pessoal. A gente vai estar gravando mais uma aula hoje sobre a teoria de gênero de Judith Butler, que é uma filósofa norte-americana e que tem uma importância imensa nessa discussão sobre gênero. Então, é uma aula que a gente podia encaixar em filosofia política, a gente podia encaixar em ética, né, ou talvez temas contemporâneos de filosofia, né, lá no canal no YouTube, a gente vai encaixar essa danada um pouco mais em filosofia política mesmo. Deixo como última aula, talvez, de filosofia política. Vocês acessam lá e dão uma olhada, né? Então, sem mais demoras, vou fazer a apresentação aqui da nossa tela para vocês irem acompanhando o raciocínio de Judith Butler ao longo do seu percurso. E entender por que esse raciocínio é polêmico, inclusive por que esse raciocínio é tão cheio de fake news. Vou tomar aqui meu café, porque eu não sou obrigado a nada para tomar, que eu estou com sede. Eita, é doce, no grau. Simbora. Judith Butler, né, ela lança essa teoria em 1990, e num artigo que eu peguei, tinha essa citação que eu achei muito interessante, trouxe para vocês. Dito de forma muito resumida, problemas de gênero, feminismos e subversão da identidade, que é o título do livro, desconstruiu o conceito de gênero no qual está baseada toda a teoria feminista. Ou seja, a análise de Judith Butler, à primeira vista, vai bater, em certo sentido, com a teoria feminista de gênero. Então, é algo, em certo sentido, polêmico, porque muita maioria das pessoas talvez achassem que essa pauta, do jeito que ela leva, seria uma pauta que o feminismo carregasse com todo fervor, mas não do jeito que ela tinha feito. Então, a gente vai entender por que e como isso funciona. Para a análise do artigo que eu li, o pilar teórico do feminismo dizia o seguinte, né, que o sexo é aquela coisa que seria naturalmente adquirido, naturalmente dado, ele vem conosco, o sexo, né? Quando a gente nasce com o pintinho, com a vagina. E não é isso exatamente que está falando, mas é assim que esse sexo e esse aparato biológico seria algo que a gente tem que simplesmente aceitar, porque a gente nasceu com ele. E o gênero é aquele algo culturalmente construído. Então, a briga de Judith Butler é mostrar que tanto a ideia, tanto o modo como o sexo funciona, é construído tanto quanto o gênero, né? E, para ser preciso, ela vai mostrar que o gênero como construção histórica, precisa de determinado momento, de determinada época, tem um poder ideológico, em certo sentido, de definir como o sexo é feito. O sexo é existente. Né? Aí isso diz como o gênero determina como o sexo é, em certo sentido, né? Influencia diretamente nessa concepção da construção do sexo. Então a gente pode levar que existe uma premissa oculta no feminismo, né? Como o sexo é adquirido, o gênero é construído, dentro dessa ideia da Butler, né, da Judith, o gênero seria uma espécie de essência, uma unidade metafísica que advém a partir do sexo, né? O guri nasce, um pintinho, logo depois ele vai desenvolver o gênero correlato àquele sexo. Era isso a ideia que o feminismo mais antigo, que remonta na concepção da Judith Butler, remonta a Simone de Beauvoir, com a sua luta sobre o feminismo no segundo sexo. Só que isso limita as possibilidades do gênero, porque como o gênero ele é uma construção histórica, na concepção de Judith Butler, ele não está atrelado fixamente a nada. Então, pego uma citação do artigo que eu li, para ficar claro. A gente não nasce mulher, torna-se mulher. Essa é a frase de Simone de Beauvoir.
Butler aponta para o fato de que não há nada em sua explicação de Simone de Beauvoir que garanta que o ser que se torna mulher seja necessariamente fêmea. Ou seja, não há nada que indique, já que o gênero é uma construção, que o ser que se torna mulher, ele nasceu fêmea. Não há esse correlato, que essa espécie de uma falácia naturalista que a gente pode encontrar, que ocorre dentro daquele debate que a gente poderia chamar de heteronormativo, também, segundo o Butler, que estava embutido no feminino. Ou seja, de que todo menino nasce com um pintinho e vai se tornar um menino e um homem. E a mesma coisa, uma criança nasce com vagina, vai se tornar um menino ou uma mulher, porque esse seria uma espécie de caminho natural. Para Butler, o que é que acontece? O gênero, na verdade, ele é um efeito, ele não é a causa, ele é um efeito dessas correlações culturais que a gente encontra por aí. Né? Essas correlações que são determinadas de forma também histórica. Então, se o gênero é um efeito e cada correlação ela tem suas peculiaridades locais, não é possível determinar a priori, né, antes da experiência, qual gênero seria qualquer pessoa que nasce, porque esse gênero vai ser efetuado e efetivado a partir das correlações que aquela cultura favorece. Aí, para ficar mais claro, né? Esse desenho que a gente fez, nessa matriz heterossexual, o que é que indica? O sexo, né? O menino nasce com, no exemplo embaixo, macho, né? Com um órgãozinho masculino, o órgãozinho do macho, né? O pênis. Então, automaticamente, ele vai se desenvolver naquele gênero, se tornando menino, e automaticamente ele vai ter desejo sexual com meninas. Qual é a análise de Judith? Judith Butler vai dizer que, na verdade, tudo está centrado nesse problema aqui, nesse conceito de gênero, que é o seguinte, né? O gênero, como é que ele é performático, ou seja, ele é mantido através da repetição de determinados atos dentro de determinada cultura. Ou seja, o modo como a gente chama hoje de homem não é necessariamente atrelado àquele sexo biológico. Não é que o cara não nasça com pintinho, não nasça com vagina, não está dizendo isso. Está dizendo que o conjunto de comportamentos, que a gente chama de comportamentos masculinos, não é atrelado àquele órgão. Ele podia ser, ele é algo que se performa dentro de uma cultura, e ele modifica. Tanto é que o que a gente chama masculino em alguma cultura, em outras culturas não tem, né? Alguns homens, por exemplo, pintar olho, em algumas culturas, e em outras culturas dizem que isso é feminino. A gente vê muitos cantores aí hoje utilizando calça extremamente apertada, que era uma coisa que era utilizada, uma performance feminina, e aí vai. Né? O que é interessante dessa análise de Butler é que ela coloca um terceiro termo nessa discussão, que é o termo desejo, que tem um fator interessante, porque agora ela cria uma tríade, dá para dizer assim, no qual um não determina o outro. Então, é possível que um guri nasceu uma criança com sexo biológico, o pênis, que ele se identifique nessa sua autoimagem como mulher, né? Mas ele tem um desejo por mulheres, ou seja, o desejo sexual dele, que a gente chamaria de orientação, também não é determinado pelo gênero dele. Não é determinado. Que era uma coisa que era mais ou menos atribuído isso, né? Você vê se um guri que nasceu com pênis troca, ele quer ser agora mulher, automaticamente ele seria atraído por homens. Não é necessariamente isso. Isso é o que, dentro da análise de Butler, você encontra como fenômeno corrente, né? Dentro desse mundo LGBTQI+, eu acho que é assim que chama.
que acontece variedades, e essas variedades, ela não pretendeu julgar antes de entender, ela pretendeu entender a partir do que acontece. E como acontecia de determinados modos, essa tríade aqui, sexo, gênero e desejo, as correlações entre eles geram determinadas matrizes que a gente pode entender como é que funciona essa expressão da identidade. E, para isso, numa entrevista que ela dá, ela tenta explicar de uma forma mais comum como é que se dá a atribuição de gênero, que a gente entende como funciona muito, muito bem, né? Os pais e as instituições sociais atribuem gênero à criança assim que ela nasce, né? O menino nasce com um pintinho, você começa vestindo como menino. Nasce com vagina, começa com menino. Bota seu que no cabelo, fura a orelha. Isso é logo nos primeiros dias de vida. Então, a partir disso, né, é criada determinadas expectativas para que a criança desenvolva, dá para dizer assim, ou performa, como diria Butler, né? Só que muita gente não atende essas expectativas. Ela não consegue se encaixar no que a sociedade espera dela. Porque a percepção que ela tem de si aí nessa última linha é diferente dessas expectativas. Ou seja, o guri, ele não se enxerga do jeito que a sociedade quer que ele se enxergue. E isso é um processo de auto-identificação, de identidade. Então, cria-se algumas dificuldades desse encaixe. Se a sociedade que a gente vive, a gente poderia chamar talvez de heteronormativa, ou seja, assim como uma criança nasce, ele tem um órgão masculino, ele automaticamente é homem, tem que ser homem de qualquer jeito, e se nasce com vagina, é mulher e tem que ser mulher, e tem que cumprir todas as expectativas a partir disso, culturais, religiosas, etc. Quem não se encaixa nesse tipo sofre muito em sociedade, e isso a briga de Judith Butler sobre essas pessoas e essas exclusões. Né? Aí está até uma imagem interessante, vocês podem pausar depois e assistir, dar uma olhada sobre uma espécie de cartilha que mostra quais são essas diferenças, né? A identidade de gênero como uma pessoa, como se concebe, a orientação sexual de acordo com a atração que ela sente, o sexo biológico, com feminino, masculino e intersexual, e a expressão do gênero como mulher, homem ou não binário. E isso aí há múltiplas facetas. Então, dentro dessa questão do gênero, a Judith levanta uma pauta interessante que diz que o gênero tem que ser visto como um direito fundamental à liberdade de expressão. Para quem vem acompanhando aulas de filosofia política, lembra que a pauta das liberdades individuais, a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de culto, de crença, né, de convicção religiosa, liberdade de associação política, de empreender, liberdades diversas que a gente pode encontrar, é uma pauta do liberalismo. É uma pauta que inicia-se com o liberalismo, que a gente poderia chamar, grosso modo, de uma pauta da direita. Da direita. Ou seja, dentro do pensamento de Judith Butler, a norte-americana, seria a direita progressista, os liberais de verdade, como eles chamariam lá, talvez, né? Eles se dividem muito mais em liberais e conservadores, né? E os conservadores de lá são conservadores liberais também, liberais na economia. E os progressistas são liberais o tempo todo, liberais na economia e no costume. Então, dentro dessa pauta da liberdade de expressão, de ser lésbica, gay, bi, trans, né, queer, que é um termo cavado a partir dessa dificuldade de encaixe, a gente pode ver também que, por exemplo, no Brasil, a gente pautou que a gente nunca teve uma direita, talvez, expressiva, nesse sentido de luta por liberdades individuais, né? A direita sempre foi conservadora. Quem luta por essa liberdade de expressão de gênero e identidade de gênero acaba sendo a esquerda a partir da pauta da justiça social, porque quem mais sofre problemas com justiça social, um dos grandes números de assassinatos com gays no país, de preconceito com gays, lésbicas, bi, ou seja, quem acaba tomando a briga nesse sentido, grande parte é a esquerda. Então,
Por isso que isso, no Brasil, é enviesado para o lado da esquerda, mas a gente pode ver que não é necessário, não é uma pauta de briga de esquerda e direita, alguns diriam que, na verdade, é uma briga sobre direitos humanos, então não teria nada a ver com esquerda ou direita, né? Seria uma briga sobre o que é ser humano, no final das contas. E aí, a Judith fala sobre as fake news, a distorção que houve da sua teoria, que é uma teoria que tenta explicar como é que funciona o sexo, o gênero e o desejo, que acabou sendo chamada de ideologia. E aí eu vou ler o trecho dela para ficar bem claro da entrevista que ela deu quando ela estava no Brasil, onde ela sofreu problemas, inclusive tentativas de violência. A teoria da performatividade de gênero busca entender a formação de gênero e subsidiar a ideia de que a expressão de gênero é um direito e uma liberdade fundamentais, não é uma ideologia. Em geral, uma ideologia é entendida como ponto de vista que é tanto ilusório quanto dogmático, algo que tomou conta do pensamento das pessoas de uma maneira acrítica. Isso aí, para ela, é uma ideologia, né? Tomar conta do pensamento de maneira acrítica. Para ela, no entanto, o ponto de vista dela é crítico, porque questiona o tipo de premissa que as pessoas adotam como certas em seu cotidiano, e as premissas que os serviços médicos e sociais adotam em relação ao que deve ser visto como uma família ou considerado como uma vida patológica ou anormal. Então, é essa a briga que Judith levanta, e ela indica que essa ideia de ideologia de gênero, a ideia de gênero como ideologia vem do Papa Ratzinger, que se aposentou, né? Agora a gente tem dois papas, né? Um que é ativo e outro que é passivo, ou sei lá como é que a gente pode chamar, né? Não praticante, Papa não praticante, para ser mais católico, né? Que é o Papa Ratzinger, o Bento XVI. E a expressão especificamente ideologia de gênero vem com o argentino George Scala em 2010. E aí ela levanta o termo, né? Uma citação interessante. De acordo com a caricatura feita por Scala, aqueles que trabalham com gênero negam as diferenças naturais entre os sexos e pensam que a sexualidade deve ser livre de qualquer restrição. Aqueles que desviam da norma do casamento heterossexual são considerados indivíduos que rejeitam todas as normas. Então, essa é uma falácia que é atribuída a essa luta, para dizer assim, pelo gênero, quer dizer que o indivíduo ele quer, na verdade, uma liberdade sexual irrestrita. Essa seria. Então, seria a ideia de que, por exemplo, uma pessoa poderia praticar pedofilia sem ser punido, porque ele precisa extravasar os instintos dele e isso teria que ser aceito, né? Teria que ser aceito. Lógico que a pedofilia não tem sentido, porque a criança, por ser criança, ela não tem como expressar consentimento sexual, né? Não tem maturidade para isso, não tem sentido, mas vários tipos de absurdos, como zoofilia, necrofilia, estupro, por exemplo, uma pessoa vê a outra que quer transar e a outra que aguente, porque isso seria uma livre expressão do sexo. A palavra livre é uma falácia que o Scala levanta em cima da palavra livre, porque o que eles falam como livre expressão é uma livre expressão da sua autoidentidade enquanto ser humano, respeitando determinadas normas. Não é nada de vamos fazer o que a gente quiser, não é esse tipo de loucura. Isso aí seria uma espécie de doidice, né? Uma anarquia sem limites. E um dos grandes problemas é que essa pretensão de liberdade generalizada do sexo seria inserido no sistema educacional. E a gente viu isso como falácias na eleição de 2018, falácias constantes, né? De mamadeira de piroca, né? Kit gay. E seria essa ideia de que as crianças, os educadores iam fazer com que as crianças transassem umas com as outras, bulinassem umas com as outras, masturbassem umas às outras, para elas aí descobrirem o que elas são. Não é assim que funciona e seria, inclusive, absurdo, né? Um absurdo completo. Mas tem gente que acredita nisso, influenciado por fake news à torta e à direita, via WhatsApp, Facebook, YouTube, né, redes sociais em geral, e também as igrejas evangélicas foram grandes propagadores disso.
grandes propagadores desse tipo de insanidade. Então, expresso de maneira mais simples a teoria de Judith Butler tenta pensar o gênero como algo que determina o modo como o sexo funciona. Porque o gênero tenta dizer que não é possível, dentro desse conceito de gênero que estava apregoado, para dizer assim, que o sexo determinaria esse caminho completo, né? Essa espécie de falácia naturalista. O que acontece é que um guri nasce e qual vai ser o desejo sexual dele e qual vai ser a identidade, o modo como ele se enxerga, não está previamente definido a partir do sexo, né? Um guri pode sentir atração por sexo oposto, uma menina pelo homem, mas mesmo assim se identificar como homem, né? Ela pode querer ser um homem, sentindo atração por homem. E várias possibilidades que existem nisso aí, né? Entre bissexuais, andrógenos, que não se identificam nem com homem, nem com mulher, não binário, né? Então, há inúmeras possibilidades que, quando você tenta tratar com uma espécie de preconcepções, preconceitos, em vez de você olhar para o fenômeno e tentar compreender como o fenômeno funciona, você tenta dizer, não, só existe homem e mulher, então essa aí é falso, isso é uma doença, isso é uma invenção, isso é libertinagem, isso é um típico pensamento preconceituoso, porque ele não tentou entender o que está acontecendo. Ele simplesmente pré-julgou e tenta encaixar o fenômeno a partir do mundo dele. Isso é um erro metodológico gigante, não se faz ciência assim, inclusive. Então, a Judith Butler, ela ganha esse poder forte, porque ela lança essa ideia da livre expressão de gênero, que ela acabou sendo associada com pedofilia, com aborto generalizado, né, como se não houvesse regras também para abortos. Então, ela sofre bastante. E, às vezes, o papel do filósofo é justamente lançar sua teoria, encarar todas as consequências que ela pode trazer, né? Então, é essa dificuldade de entender os problemas de gênero, porque ele é rodeado de fake news. Então, quando você ouvir falar ideologia de gênero, você já sabe que a pessoa está ideologicamente tentando transformar uma teoria numa ideologia, né? Quem acredita em ideologia de gênero está ideologicamente contaminado, porque não é uma ideologia, é uma teoria para tentar explicar as múltiplas manifestações do que é, no final das contas, ser humano, o desejo humano e a identidade humana. Então, tá aí a aula, vamos interromper a gravação para ficar um pouco mais curta e melhor. Assista aí e acompanhe nossos vídeos no canal. Um abraço para todos.